Você trabalha, você economiza, você paga seus impostos, e ainda assim, há uma sensação persistente de que o jogo está viciado. Como se, não importa o quanto você se esforce, o sistema estivesse projetado para mantê-lo sempre um passo atrás. Essa sensação não é paranoia, é percepção. Porque enquanto você luta para construir alguma segurança financeira, governos ao redor do mundo estão silenciosamente preparando o maior confisco de riqueza da história moderna. Não através de impostos declarados ou leis aprovadas em plena luz do dia, mas através de mecanismos técnicos, obscuros, enterrados em documentos que ninguém lê e implementados por instituições que ninguém questiona. A pergunta não é se isso vai acontecer. A pergunta é: você vai perceber antes que seja tarde demais? A história tem um padrão cruel. Sempre que governos acumulam dívidas que não podem pagar, eles encontram maneiras de transferir o custo para os cidadãos. Não de forma honesta, através de declarações públicas ou votações democráticas, mas através de truques financeiros que dissolvem riqueza privada sem que a maioria perceba, até que o dano esteja feito. Roma fez isso desvalorizando suas moedas. A França revolucionária fez isso através dos assignats. A Alemanha de Weimar fez isso através da hiperinflação. E agora, no século XXI, os governos ocidentais estão preparando sua própria versão desse antigo ritual de transferência forçada de riqueza. Só que desta vez, as ferramentas são mais sofisticadas, e as vítimas não verão vindo. Em 1933, no auge da Grande Depressão, o presidente Franklin Roosevelt assinou a Ordem Executiva 6.102. Com a assinatura de uma caneta, ele tornou ilegal para cidadãos americanos possuir ouro. Quem não entregasse suas moedas e barras de ouro ao governo enfrentaria multas pesadas ou até prisão. A justificativa oficial era estabilizar o sistema bancário e combater o entesouramento. A verdade era mais simples. O governo dos Estados Unidos estava quebrado. Suas dívidas eram massivas, sua moeda estava sob pressão e precisava de uma maneira de desvalorizar o dólar sem admitir publicamente que estava confiscando riqueza. Então, forçou os cidadãos a entregar seu ouro a $35 a onça. Depois, assim que o ouro estava nas mãos do governo, revalorizou o preço oficial para $35. Da noite para o dia, o governo enriqueceu. Os cidadãos perderam. Não foi roubo segundo a lei. Foi política segundo a necessidade. O padrão se repetiu na Europa pós-guerra. Entre 1945 e 1970, governos europeus carregavam dívidas que ultrapassavam 200% do PIB. Não podiam pagá-las através de crescimento econômico. Não podiam cortá-las através de austeridade sem arriscar revoltas. Então, usaram inflação. Mantiveram as taxas de juros artificialmente baixas enquanto permitiam que os preços subissem. A dívida nominal permanecia a mesma, mas seu valor real evaporava. Poupadores perderam décadas de economia. Pensionistas viram seus pagamentos fixos tornarem-se irrelevantes. Mas os governos sobreviveram. E chamaram isso de recuperação econômica. Não foi. Foi confisco silencioso. Hoje, o sistema global de dívida não é sustentável. Os Estados Unidos devem mais de 38 trilhões de dólares. A Europa deve cerca de 15 trilhões. O Japão, mais de 9 trilhões. Somadas, as dívidas governamentais globais ultrapassam 315 trilhões de dólares. Isso é quase 3 vezes o tamanho da economia mundial. E essas dívidas não estão diminuindo, estão crescendo. A cada crise, governos emprestam mais. A cada resgate, as contas aumentam. A cada estímulo, o buraco se aprofunda. E agora, chegamos a um ponto em que o sistema não pode mais crescer para sair do problema. Não pode mais inflar para sair do problema. Não pode mais refinanciar indefinidamente. Algo tem que ceder. E quando ceder, não serão os governos que pagarão o preço. A mecânica do que está por vir já está em movimento. Ela tem vários nomes técnicos: repressão financeira, tributação de riqueza, controles de capital, taxas de juros negativas, moedas digitais de Banco Central. Esses termos soam abstratos, quase inofensivos. Mas cada um deles é uma ferramenta projetada para fazer a mesma coisa: transferir riqueza privada para balanços públicos sem que pareça confisco direto. E ao contrário das gerações passadas, que usaram inflação ou desvalorização de moeda,
Os governos modernos têm acesso a um arsenal muito mais sofisticado de ferramentas de extração. Comece com repressão financeira. Esse é o termo técnico para quando governos forçam instituições financeiras a comprar sua dívida a taxas de juros abaixo do mercado. Bancos, fundos de pensão e seguradoras são essencialmente obrigados a emprestar dinheiro ao governo a retornos que não acompanham a inflação. Na prática, isso significa que seu fundo de pensão perde poder de compra ano após ano, enquanto financia déficits governamentais. Você não vê isso acontecendo porque não aparece como imposto, mas é um imposto. É um imposto sobre suas economias futuras, cobrado através da corrosão silenciosa de retornos de investimento. E já está acontecendo. Após 2008, bancos centrais ao redor do mundo mantiveram taxas de juros próximas de zero por mais de uma década. Isso não foi para estimular a economia. Foi para tornar a dívida governamental sustentável. Quem pagou o preço? Poupadores, aposentados, qualquer um que dependesse de retornos seguros e estáveis. Depois vêm as moedas digitais de Banco Central. Governos ao redor do mundo estão correndo para lançar versões digitais de suas moedas nacionais. China já tem o yuan digital. A Europa está testando o euro digital. Os Estados Unidos estão explorando $1 digital. A narrativa oficial é sobre conveniência, eficiência e modernização. A realidade é sobre controle. Com uma moeda digital de Banco Central, cada transação pode ser rastreada, cada gasto pode ser monitorado. E mais importante, cada conta pode ser congelada, tributada ou confiscada instantaneamente. Você não precisa mais confiscar fisicamente ouro ou imprimir nova moeda. Você simplesmente ajusta números em um ledger digital. E se o governo decidir que precisa de 5% de todas as contas bancárias para pagar suas dívidas, ele pode simplesmente deduzir isso eletronicamente. Não há corrida aos bancos. Não há protestos nas ruas. Apenas um comunicado oficial e uma linha ajustada no seu extrato. É o confisco perfeito. Silencioso. Instantâneo. Irrecorrível. Há também a tributação de riqueza, que está retornando ao discurso político mainstream. Não impostos sobre renda, mas impostos sobre ativos. Sobre sua casa. Sobre suas economias. Sobre suas ações. A lógica é simples. Governos não podem mais aumentar impostos sobre renda sem perder apoio político, mas podem tributar riqueza acumulada com a narrativa de que os ricos precisam pagar sua parte justa. Claro que, uma vez que o precedente é estabelecido, a definição de quem é rico sempre se expande. Começa com bilionários, depois milionários, depois qualquer um com uma casa própria ou fundo de aposentadoria modesto. Porque quando governos estão desesperados por receita, a definição de quem deve pagar sempre se alarga até incluir a classe média. E então, aos controles de capital. Quando a confiança em uma moeda começa a rachar, cidadãos tentam mover seu dinheiro para fora do país, para moedas mais fortes, para ativos mais seguros. Governos respondem restringindo quanto dinheiro você pode transferir internacionalmente, limitando quanto você pode sacar, congelando contas sob suspeita de evasão fiscal. Isso já aconteceu no Chipre em 2013, quando depositantes bancários acordaram e descobriram que uma porcentagem de suas contas havia sido confiscada para resgatar bancos falidos. Aconteceu na Grécia em 2015, quando controles de capital limitaram saques diários. Aconteceu no Líbano em 2019, quando bancos simplesmente trancaram as portas e congelaram depósitos. E quando acontecer em economias maiores, a narrativa oficial será a mesma: estabilidade, segurança, proteção do sistema. Mas a realidade será confisco. Se neste momento você está tendo aquele momento ahá, se o ledger oculto já te fez enxergar o sistema com outros olhos, há só um pagamento que a gente pede. Inscreva-se agora, porque a resposta final é ainda mais profunda. A razão pela qual esses mecanismos são tão eficazes é que eles não parecem confisco. Parecem política técnica, ajustes regulatórios, medidas de emergência. A maioria das pessoas não entende repressão financeira ou moedas digitais de Banco Central. Elas confiam que especialistas estão gerenciando o sistema de forma responsável. Mas especialistas não trabalham para você. Trabalham para instituições. E instituições, quando sob pressão, protegem a si mesmas, não a você.
A história prova isso repetidamente. Em toda grande crise de dívida, cidadãos comuns pagam o preço. Não através de votação democrática ou debate público, mas através de mecanismos técnicos que dissolvem riqueza privada antes que qualquer um perceba o que está acontecendo. O que torna 2025 diferente é a escala. Nunca antes na história humana, tantos governos ao redor do mundo estiveram simultaneamente tão endividados. E nunca antes eles tiveram acesso a ferramentas tão sofisticadas de controle financeiro. Inflação sozinha não resolverá o problema desta vez. Crescimento econômico não é rápido o suficiente. Austeridade é politicamente impossível. Então, o que resta? Transferência forçada de riqueza, não através de impostos declarados abertamente, mas através de mecanismos ocultos que transferem valor de balanços privados para públicos sem que pareça roubo. E aqui está a parte mais sombria. Isso não é conspiração, é necessidade estrutural. Governos não estão fazendo isso porque são malignos. Estão fazendo isso porque o sistema que construíram não funciona mais sem isso. Décadas de déficits, resgates, guerras financiadas por dívida e promessas eleitorais criaram obrigações que não podem ser cumpridas honestamente. Então, serão cumpridas desonestamente, através de inflação, através de repressão financeira, através de moedas digitais, através de tributação de riqueza, através de controles de capital, através de qualquer ferramenta disponível que permita aos governos acessar riqueza privada sem admitir que estão fazendo isso. E a maioria das pessoas não verá vindo, porque a maioria das pessoas não estuda a história financeira. Não entende como dívida soberana funciona. Não percebe que cada grande crise de dívida na história terminou da mesma forma. Com cidadãos comuns perdendo, com governos sobrevivendo, com o sistema se reiniciando sob novo nome, mas mesma lógica. Roma desvalorizou suas moedas. A França revolucionária imprimiu até o colapso. Weimar inflamou até a destruição. E agora, governos modernos preparam seu próprio acerto de contas. Só que desta vez, as ferramentas são digitais. Os controles são mais sutis. E as vítimas não perceberão até que seja tarde demais. Então, o que você faz? Primeiro, entenda que segurança financeira no sistema atual não é sobre quanto você ganha. É sobre quão diversificado você está fora do alcance de uma única jurisdição. Se todo o seu patrimônio está em contas bancárias domésticas, em fundos de pensão gerenciados pelo governo ou em ativos que podem ser tributados ou congelados instantaneamente, você é vulnerável. Segundo, reconheça que ativos físicos sempre sobrevivem melhor a crises do que promessas digitais. Ouro, prata, imóveis tangíveis, commodities reais. Essas são as coisas que governos têm mais dificuldade de confiscar. Terceiro, diversifique jurisdições. Se possível, mantenha alguma riqueza fora do país onde você vive. Não porque você seja criminoso, mas porque governos sob pressão tomam medidas extremas. E diversificação geográfica é a proteção mais antiga contra confisco. Quarto, eduque-se. Entenda como repressão financeira funciona. Como moedas digitais funcionam, como controles de capital funcionam. Porque conhecimento é a única defesa contra ser manipulado por mecanismos que você não entende. Mas, acima de tudo, reconheça que o sistema não foi projetado para proteger você. Foi projetado para proteger a si mesmo. E quando o sistema está sob ameaça, ele sacrifica seus cidadãos. Não por malícia, por sobrevivência institucional. Governos vão escolher sua própria solvência sobre sua prosperidade. Bancos centrais vão escolher estabilidade do sistema sobre retornos justos para poupadores. E o público vai descobrir tarde demais que suas economias, suas pensões, seus ativos foram silenciosamente transferidos para cobrir dívidas que nunca votaram para criar. A história não se repete. Mas a matemática da dívida, sim. E quando a conta chega, alguém sempre paga. A única questão é se você será um dos que percebe a tempo ou um dos que acorda depois que o confisco já aconteceu. A história não se repete. O dinheiro, sim. Curta este vídeo e inscreva-se no Ledger Oculto. A verdade está aqui.